Nós vimos como foi a expulsão dos padres jesuítas da cidade de São Paulo em 1640. A Igreja Católica nascente em São Paulo estava dividida. De um lado estavam os padres jesuítas no pátio do colégio e de outro os padres beneditinos do Largo de São Bento. A orientação dos jesuítas provinha do seu fundador, Inácio de Loyola, espanhol, mas que tinha fortes raízes em Portugal. Ele era tio de José de Anchieta, fundador de São Paulo, e era natural, portanto, uma relação de amizade e de ideologia religiosa. Tio e sobrinho mantiveram durante longo tempo farta correspondência. A influência do fundador da Ordem dos Jesuítas em São Paulo, através de José de Anchieta, tinha origens emocionais diretas, por causa dos assuntos de família, do passado e da constituição da própria família de José de Anchieta, cuja mãe era judia de nascimento. Anchieta era homem de complexão franzina, sofria fortes dores na coluna e também era debilitado por insidiosa doença pulmonar. Andava meio arqueado, e isso desde a juventude. Quando foi estudar no Porto, seus superiores viram nele um prodigioso garoto na arte de entender as línguas. Tinha facilidades com o hebraico e com o grego, línguas importantes do passado e com forte influência na Igreja Católica. Dominava o latim com facilidade. Seu pai, homem considerado culto, tinha estado na Grécia e conheceu bem o idioma. Sua mãe, judia de nascimento, ensinava em casa a língua de seus ancestrais. Portanto, Anchieta sofreu a influência de 3 línguas, o que lhe iria ser de importância fundamental quando foi responsável pela conversão dos índios ao cristianismo nos primórdios da vila de São Paulo. Por causa de sua doença pulmonar, foi sugerido que ele viesse passar uns tempos nos trópicos. O clima em Portugal trazia pertinazes problemas para aqueles que tinham dificuldades com o sistema respiratório. Sua própria família considerou a orientação correta. Deste modo, Anchieta deixou Portugal e se embrenhou na grande aventura de Portugal, que era a conquista das terras no além-mar. Nesta época, era apenas um rapazinho de aproximadamente 19 anos. 5 anos depois, recebe a incumbência de fazer uma missa no Planalto de Piratininga, que culminou com a fundação de São Paulo. Como tinha facilidades com as línguas troncos, teve também facilidade em aprender o tupi-guarani. Elaborou o dicionário tupi-guarani, elemento de importância fundamental nas relações dos portugueses com os nativos. Desse modo, conseguia ensinar os índios na sua própria língua. E depois passou a ensiná-los a entender o português. Com seu teatro, ao desenvolver peças teatrais, ele conseguiu também introduzir entre os índios o entretenimento intelectual. Suas peças fizeram sucesso, pois ele introduziu a linguagem tupi-guarani aos seus personagens e mais tarde o português. Conseguiu desenvolver um meio de educar e de divertir. Quando se dizia que os índios estavam educados e civilizados, é porque a cultura desenvolvida por Anchieta na arte de educar e de introduzir nos trópicos o ensinamento de Jesus tinha sido sucesso.
Uma boa parte dos índios que vieram para Jundiaí, na missão de fundar uma vila, tinha sido domesticado e recebido instruções no colégio dos jesuítas, no pátio do colégio em São Paulo. Mas a maioria ainda continuava a conhecer apenas a língua natal. A introdução das cavalgadas, da arte de domar os animais e o adestramento dos cavalheiros foi o ponto principal da permanência dos índios na vila, porquanto eles adoravam os cavalos e as mulas. Assim sendo, a vila de Jundiaí não era um centro inculto, como na época da fundação da vila de São Paulo. O colégio dos jesuítas, no pátio do colégio, teve grande influência na formação cultural e política do estado de São Paulo, não obstante o tempo em que ficou fechado por ordem dos fazendeiros paulistas. Quando era a Câmara de Vereadores e o cartório, a vila de Jundiaí dava um passo importante para se consolidar no grande interior. Quando mais tarde os seus habitantes começaram a ir para o interior em busca de ouro e prata, as bases jurídicas para a formalização da posse da terra já estavam amplamente apoiadas pelo cartório, enquanto em outras vilas ainda ia demorar muito para isso acontecer. Algumas delas levaram mais de 100 anos para obterem essas conquistas. De vez em quando, por falta de pesquisas ou de exames mais acurados dos livros publicados sobre a fundação e origem de Jundiaí, aparecem na Câmara de Vereadores debates sobre qual teria sido a data correta que assinala o início da vila. Em 2008, houve mais um desses debates. Algumas pessoas que ocupavam posição de lideranças no comércio da cidade queriam mudar a data para 28 de março, que efetivamente essa seria a data da fundação. Ora, a Câmara agiu acertadamente ao manter a data da fundação em 14 de dezembro, que é a correta. Somente em 1865, por lei provincial de 28 de março, Jundiaí passou da categoria de vila para de município. A partir do reconhecimento da vila em 1655, vamos encontrar diversos pedidos de reconhecimento de títulos de propriedade. O primeiro de João Leme do Prado, que foi vereador na Vila Nascente. Dizia que era casado com a filha do primeiro povoador, Ana Maria Ribeiro. Ora, Ana Maria era filha de Rafael de Oliveira o Moço e de sua primeira esposa, Maria Ribeiro. Se João Leme do Prado tinha essa alegação, é porque efetivamente a vila tinha sido fundada recentemente. Também encontramos em outros pedidos de reconhecimento da posse da terra de moradores que afirmaram que tinham vindo com o primeiro povoador aos 17 ou 18 anos. Portanto, se essas cartas eram de 1657 ou de 1658, a alegação era de que vieram com o primeiro povoador. Isso parece não ter mais dúvidas de que realmente Jundiaí foi fundada em 1640. E como também esses pedidos eram de terrenos localizados nas imediações das biquinhas das ruas do Rosário e São Bento, acredita-se que o núcleo inicial tenha se iniciado nesta área. Vamos encontrar referências a essas biquinhas nos séculos por vindouros, inclusive em 1900, quase 250 anos depois. O fato de Jundiaí doar terrenos e terras mostra que desde o princípio de sua fundação houve a preocupação da caridade exercida pelo poder público em benefício dos seus moradores.